Os impactos da reforma tributária para minha empresa optante pelo Simples Nacional. Será que tem algum? Empresário desse Brasilzão, eu sei que quando a gente fala em tributação no Brasil e agora reforma tributária, deve dar um nó na sua cabeça, mas eu estou aqui para te ajudar a descomplicar esse tema. Então fica comigo até o final e bora se ajudar nessa jornada. Bom, você já sabe, eu sou o Thiago aqui da DC Tech e a gente quer te ajudar nessa sua jornada empreendedora. E esse vídeo de hoje tem tudo a ver com você que tem quebrado a cabeça para entender quais são os impactos da reforma tributária na sua empresa optante pelo Simples Nacional. Bom, a primeira coisa que você precisa saber e tranquilizar é que não, o Simples Nacional não vai acabar por conta da reforma tributária. Isso já é um bom sinal. Mas claro que algumas mudanças na sua estrutura, isso sim, isso vai acontecer. E por quê? Você que hoje tem uma empresa do Simples Nacional já sabe que o Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e simplificado para que as empresas tenham menos dificuldade, menos dores de cabeça na hora de apurar e recolher os seus tributos. Quando você recolhe a sua guia ou o seu DAS no mês, você está recolhendo ali dentro diversos outros tributos que compõem o total do DAS, como PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, INSS e outros. E a reforma tributária visa o quê? Simplificar as regras tributárias e também substituir alguns tributos, entre eles o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS e o ICMS. Esses 5 tributos vão ser substituídos pelo IVA dual, que vai ser o IBS e o CBS. E como que isso mexe com a estrutura hoje do Simples Nacional? Bom, a gente acabou de falar que quando você recolhe a sua guia do Simples Nacional, lá dentro está composto por diversos tributos. E dentre esses, tem esses 5 que eu acabei de falar que vão ser substituídos. Então, a reforma tributária ela não vai trazer grandes mudanças para você que está no Simples Nacional, apenas pequenas relacionadas à estrutura para adequar essa substituição dos tributos. Mas agora entra alguns pontos importantes que eu quero conversar com você, que a gente já sabe que vai impactar sim o seu negócio. A reforma tributária trouxe a possibilidade para você que está no Simples Nacional recolher o IBS e o CBS dentro do Simples Nacional, como é hoje, ou fora do Simples Nacional. E como você vai saber qual é a opção melhor para o seu negócio? Bora falar sobre isso. A primeira coisa que você tem que entender para poder optar em recolher o IBS e o CBS dentro ou fora do Simples Nacional é entender um pouquinho sobre a não cumulatividade dos tributos. O que quer dizer a não cumulatividade? Bom, quando você compra uma mercadoria ou quando você toma um serviço, logicamente que ali está embutido os tributos que você está pagando. Na sua compra, quando a gente fala em não cumulatividade, você pode se creditar desses valores, desses tributos que você paga na sua compra. E aí, quando você tem o débito do teu tributo ali na tua venda, na tua prestação de serviço, você pode pegar o teu crédito da entrada e abater do valor do débito, recolhendo somente o resultado dessa operação. Hoje, no Simples Nacional, você não tem a opção de se creditar na compra de mercadoria ou quando você toma algum serviço. E da mesma forma, quando uma empresa compra de você por estar no Simples Nacional, caso ela não seja consumidora final, ela consegue se creditar somente numa parcela pequena dos tributos que estão embutidos ali na compra para ela, não da totalidade. Já a reforma tributária, ela fala muito sobre a não cumulatividade plena. E quando ela dá essa opção para você que está no Simples Nacional recolher o IBS e o CBS dentro ou fora do Simples, isso faz toda a diferença. Caso você opte por continuar recolhendo o IBS e o CBS dentro do Simples Nacional, você já tem que entender que você não vai ter crédito na sua entrada e na sua venda você vai continuar transferindo uma parcela muito pequena dos tributos para o teu cliente. E o que isso impacta? Bom, dependendo de quem é o teu cliente, caso ele não seja um consumidor final, caso ele não seja uma pessoa física, mas seja uma empresa que irá revender a sua mercadoria ou que vai utilizar como matéria-prima, ele não vai poder se creditar. E com isso o custo para ele acaba sendo maior. Automaticamente você se torna menos competitivo. Mas se o seu cliente ele é um consumidor final, ele é uma pessoa física, para ele pouco importa, porque ele já não vai poder se creditar de qualquer forma dos tributos. Então, pode ser que para você continue sendo vantajoso recolher o IBS e o CBS dentro do Simples Nacional
pois possivelmente a carga tributária vai ser menor. Então você tem que olhar para o teu cliente final. Agora imagine a situação onde você faz negócios B2B, ou seja, você vende muito para empresas que não são consumidoras finais. Bom, essas empresas elas buscam trabalhar com a não cumulatividade. Então para elas é importante sim ter crédito de imposto na entrada. Então elas vão buscar fornecedores que consigam transferir na sua totalidade crédito para elas. Então, nesse caso, pode ser muito interessante para você trabalhar com o IBS e o CBS fora do Simples Nacional, porque você vai conseguir transferir para essas empresas o crédito na sua totalidade. Mas e aí? Eu fico prejudicado por isso? Eu transfiro o crédito e a minha carga tributária vai ser maior? Bom, você tem que entender que nas suas compras, por estar recolhendo esses impostos fora do Simples Nacional, você também vai poder se creditar, você também vai trabalhar com a não cumulatividade nesses tributos. Ou seja, você se credita na sua compra e quando apurar o débito do CBS e do IBS, a gente abate esse crédito dos débitos também. Ou seja, possivelmente a sua carga tributária também consegue reduzir. Bom, esses são pontos importantes para você hoje que está no Simples Nacional começar a entender desde já como que vai impactar o seu negócio quando a reforma tributária começar a valer. Mas é claro, eu sei que quando a gente fala sobre tributos, dá um nó na cabeça assim e ainda tem muita coisa a ser estudada e avaliada. Mas a gente aqui da DCTech quer te ajudar nessa jornada. Então faz o seguinte, continua seguindo a gente no nosso canal, ativando as notificações, deixa o seu comentário aqui e chama a gente para que a gente entenda como que a gente consegue te ajudar a desenvolver o melhor cenário para a sua empresa. Abraço!